Então, tá bom. Então, a gente tem dois sistemas nervosos autônomos. O simpático e o parasimpático. Tá? O parasimpático, a vedete do parasimpático é o nervo vago. O nervo vago, ele passa daqui de trás do pescoço e ele passa na frente do seu corpo, né? Bem no meio. O diafragma, que é aqui embaixo da costela, ele divide o nervo vago entre vago ventral, que é essa parte de cima, aqui perto do coração, e vago dorsal, tá? Então, tem um... Vou falar da anatomia primeiro. E aí, como eu falei, né, o simpático é um conjunto de nervos separado do nervo vago. Ele passa pelas costas e o Stephen Porges, ele olhando para a evolução do sistema nervoso, ele nomeou... Inclusive nos animais, né, Dani? Ele foi comparando os répteis, os mamíferos. Isso. Então, cada pedaço desse sistema nervoso, ele é responsável por um tipo de resposta. Então, o simpático, ele é a primeira forma, quando tem uma ameaça externa ou interna, ela é a primeira resposta, porque é uma resposta sofisticada. O que acontece quando o simpático entra, ele é uma mobilização de energia no corpo, o que não são todos os animais que têm essa sofisticação. Por exemplo, peixes, eles só têm o vago dorsal. Então, a única coisa, se tem um predador passando, a única coisa que eles conseguem fazer é fingir de morto, né? E aí, por adaptação, o predador não vai pegar, porque se come coisa morta pode ser que esteja estragada. Então, eles não... Se você finge de morto, ele, né, passa reto. Então, essa é a única forma que o peixe tem para se defender de predador. A gente não. Né? A gente tem essa mobilização de energia, que é algo super sofisticado, que vai mandar toda a energia do nosso corpo para os quadríceps e para esse músculo aqui, que eu esqueci o nome. Então, realmente para você lutar ou fugir, né? Então, essa é a primeira defesa, né, que a gente tem contra qualquer ameaça. E aí, depois, eu estou falando de uma forma linear, mas tem muitas nuances. É só uma forma didática de explicar. Tá super claro e aquilo que for para colaborar para o mosaico, eu vou te perguntando. Mas tem muitas nuances, mas só para a gente entender que depois, por exemplo, se a gente fica no simpático, fica mobilizando energia, a gente não consegue lidar, né, com a ameaça, o corpo vai tender a entrar num modo de economia de energia, que seria o paralisado, que seria o vago dorsal, né, que tem nuances, né, que você pode ser uma dissociação ou um desmaio, como pode ser uma coisa no dia a dia, como um desânimo. Se você está desanimada, você está entrando no total de energia. Se você não está conseguindo pensar direito, quando você está desanimado, falta de energia. Então, tudo isso é uma característica de vago dorsal. Né? O simpático tem energia, então é um movimento, é irritação, frustração ou alegria. Desejo, Quando você está animado também é uma característica simpática. E aí o vago ventral, que é essa porção perto do coração, ele não é uma resposta à ameaça, mas ele é um feedback para você voltar, né, ao equilíbrio do organismo, o equilíbrio fisiológico. Tem uma pergunta aqui, ó. Qual a localização do vago dorsal? É legal poder falar que ele passa, né? Então, o vago dorsal é do diafragma para baixo, na parte abdominal. Tanto que o vago dorsal participa da digestão. Né? Então, ele está bem nessa região. Então, o diafragma divide o nervo vago em duas partes. A parte de baixo seria o vago dorsal e a parte de cima, o vago ventral. E assim, né, quando a Deb Dana vai fazendo a correlação com os aspectos psicológicos, emocionais, né, para os terapeutas poder fazer levar esse conceito para dentro do consultório, né, ela traz isso, de que em situações de trauma, né, que pode ser desde um abuso, de um acidente, de uma morte, né,
ou traumas recorrentes de negligência, de violência doméstica, vai minando a energia do ser humano, vai minando a energia da criança. E aí essa criança, ela fica muito cansada, ela começa a dissociar, que é quando vem para o estado vago dorsal. Então, eu penso que é importante a gente, conforme a gente for falando e trazendo os conceitos, de sensibilizar quem está ouvindo a gente, de que isso acontece o tempo todo, né? Que é a ideia da escadinha, né? Então, quando a gente estava falando dos principais eixos, né? Mas tem a escada do sistema nervoso autônomo, a escada autonômica, que a Debbie Dana chama, que os 3 estados que a gente passa, que, assim, pessoas relativamente saudáveis mentalmente, elas conseguem transitar desses estados de energia, né? Agora, pessoas muito traumatizadas, geralmente elas ficam no dorsal, né? E aí vem outra pergunta, qual a localização do ventral e simpático? Então, ventral pensa que é o eixo parasimpático, que o personagem principal do parasimpático é o nervo vago, e o nervo vago é dividido pelo diafragma no meio. Então, o diafragma divide o nervo vago em ventral. O ventral porque a gente pensa em ventre e dorso, né? Mas não é isso. Na verdade, a câmera tá ruim, mas ela divide aqui no meio. Então, essa parte de cima é o vago ventral e daqui para baixo é o vago dorsal. Que talvez seja até a imagem, né, da escada autonômica da Debbie Dana, de que o ventral é o topo da escada e o dorsal é o porão, né? E aí o simpático está no meio. Na verdade, o que o Stephen Porges descobriu, né, na pesquisa dele, quando estava desenvolvendo, é que as respostas do sistema nervoso tinham uma hierarquia. Então, tinha uma ordem certa. E aí, um outro eixo. Que é a escada. Né? A escada é o que a Deb Dana brilhantemente criou essa metáfora para mostrar que existe uma ordem. Né? Então, um eixo era a neurocepção, quer dizer que o corpo, 80% do que acontece no seu sistema nervoso é o que vai fazer você, que vai gerenciar seu comportamento, que vai gerenciar seus pensamentos. E existe uma ordem. Então, se você tá tudo bem, está no vago, né, está calmo, tranquila, que é uma característica de vago ventral. No tempo presente, né? Quando você está sentindo assim, se acontece alguma coisa, né, se você tem algum gatilho que vai ativar, que é um perigo, né, que o seu sistema nervoso vê como um perigo, a primeira coisa que vai acontecer é ativar o simpático. Então, existe essa ordem. E aí as pessoas perguntam, mas tem acho que em português chama síndrome vagal, que a pessoa desmaia. Mas, mesmo que ela passe por uma fração de segundo, que tem um medinho, que tem uma raiva, que tem alguma coisa, mesmo que seja um minuto, ela vai passar primeiro pelo simpático para depois entrar no dorsal. Então, sempre tem, mesmo que seja... Né? E aí Então, assim, você sempre vai primeiro ativar o simpático para depois entrar no dorsal. E aí, para voltar também. É como se fosse uma escada. Você tem que passar pelo outro. Então, por isso que... Vaso vagal. Oi? Vaso vagal. Obrigada, pai. O que eu falei? Nossos egos auxiliares. E o negócio de quando a gente está na base da escada, quando a gente está desanimado, a gente precisa ativar o simpático para poder voltar a se sentir bem. Então, tendo essa noção, né, que a gente precisa fazer isso, é interessante a gente pensar. Se a gente está mais perto, quando a gente está no simpático, a gente está mais perto de se sentir bem, calma, do que quando a gente está desanimado. Esses dias eu estava assistindo
um Reels do Instagram, né? E uma psiquiatra falando que ela estava compartilhando uma história dela, de que ela estava muito desanimada e ela recebeu um convite de ir para uma aula de dança. E ela se forçou a ir para essa aula de dança. E ela foi percebendo que na aula de dança a energia dela foi voltando, porque ela gosta de dançar, ela foi se conectando com as pessoas, né? E ela se saiu muito melhor. Então, só para vocês entenderem do que nós estamos falando dessa escada, tá? Quando essa colega está compartilhando a história dela e ela fala do desânimo, ela está aqui na base da escada. Ela está no estado dorsal, por N fatores, ou porque está cansado, ou porque está desanimado, ou porque está deprimida. Ela está aqui. E os exercícios propostos para a gente voltar é se movimentar, né? O simpático é movimento, né? Então, se você quer entrar no simpático, a primeira coisa que você tem que fazer é se movimentar. E pode ser uma coisa pequena. Se você está muito desanimado, assim, curtindo uma fossa na cama, sair da cama já é um movimento. Sim. Entendeu? Sim. Então, você já começa... Piscar, né? Piscar é um movimento. Porque assim, como eu tenho trabalhado com pacientes com traumas muito complexos, né? São pacientes que eles são funcionais na vida, mas internamente eles trazem um desgaste e uma ausência de energia total, né? Então, assim, aqui fora eles vivem bem, mas aqui dentro não acompanham, né? E tem toda uma expectativa de uma melhora, né? Porém, toda melhora é ameaçadora, né? Hoje eu estava atendendo uma adolescente que eu atendo, e aí eu estava usando uma técnica que eu uso, que é o Brainspotting, né? Ela falou, Cláudia, eu comecei a me sentir bem, que coisa estranha. Aí tá, transcorremos a sessão e tal. Aí no final eu disse assim para ela, você percebe como é estranho se sentir bem? Então, tem todos esses desafios na vida da gente. Né? E o sistema nervoso, ele capta isso, ele sabe disso.